programa Gestão Eficaz de hoje, vamos falar sobre equipes eficazes e engajamento de pessoas. Para conversar sobre este assunto, nós convidamos o professor Luiz Saavedra, um especialista no tema. Olá, professor, bem-vindo ao programa. Olá, Paula, um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Luiz Alberto Saavedra Martinelli é mestre em Administração Estratégica, possui MBA Executivo em Gestão de Equipes, pós-graduações em Finanças e em Planejamento e Gestão de Negócios. É graduado em Engenharia. Possui 20 anos de experiência profissional na gestão de empresas multinacionais de grande porte dos setores industrial e de serviços, com atividades desenvolvidas na China, França, Alemanha, Estados Unidos, Argentina, Canadá e Inglaterra. É consultor empresarial, sócio da Saavedra Consultoria e Treinamento, parceiro da Massi Consultoria e Treinamento, professor em programas de graduação, MBAs, pós-graduação e em administração de empresas. Professor, por que é importante falar de equipes eficazes e falar de engajamento de pessoas, nesse momento que as empresas vivem atualmente? Olha, Paula, é importante nós contextualizarmos o momento que as empresas vivem hoje. Nós vivemos um apagão de mão de obra. As empresas sabem o quanto é difícil encontrar pessoas qualificadas, com experiência, para assumir os postos de trabalho que estão abertos nas empresas. E o empresário cada vez mais está tentando aumentar a eficácia das suas equipes para suprir a sua necessidade de crescimento e de ampliação dos seus negócios. Quando nós falamos de equipes eficazes, nós estamos falando de equipes mais produtivas, nós estamos falando de equipes que têm mais prazer em executar as suas atividades e equipes que acabam gerando um ambiente positivo de produção, um ambiente positivo de execução da empresa e, obviamente, isso impacta na imagem que a empresa tem no mercado, tanto do ponto de vista de atrair clientes, porque os clientes realmente percebem naquela empresa uma empresa melhor, mas também do ponto de vista de atrair talentos, de atrair pessoas melhores para fazer parte dos seus quadros. Qual que deve ser o ponto de partida para desenvolver essas equipes mais produtivas, essas equipes eficazes? Olha, um bom começo é nós entendermos as aptidões naturais de cada um. As pessoas são diferentes umas das outras, mas nem tanto. Quando nós começamos a entender a questão da diversidade, e principalmente da questão da diversidade de comportamento individual, nós percebemos que as pessoas, elas se classificam em algumas maneiras de atuar no ambiente profissional, e eu particularmente gosto de uma classificação que coloca as pessoas em 4 tipos básicos de estilo de comportamento, que é o estilo racional, o estilo emocional, o estilo empreendedor interno e o estilo inovador. Cada um destes estilos tem uma aptidão, tem uma preferência de atitude frente às atividades profissionais e entendermos essas aptidões, entendermos estas preferências ajuda muito a definir em que atividade cada pessoa deveria atuar de forma mais produtiva e, obviamente, de acordo com as suas aptidões. Então é importante entender que cada pessoa tem uma aptidão diferente. Sob esse ponto de vista, nós podemos deslocar os funcionários para uma função onde ele vai desempenhar melhor o seu trabalho. Seria isso? Exatamente. Por exemplo, quando nós falamos de pessoas racionais, nós estamos falando de pessoas que têm um comportamento muito lógico, muito objetivo. Pessoas que têm uma cabeça numérica, pessoas que gostam de procedimentos, pessoas que gostam de organização, pessoas que gostam de planejamento, pessoas que gostam de trabalhar em ambientes controlados, em ambientes onde se tem uma previsão do que pode acontecer e consegue-se trabalhar com maneiras sistematizadas de se fazer as coisas. Muitas pessoas são assim e é muito importante ter pessoas desse tipo nas empresas. Quando nós falamos dos estilos emocionais, nós estamos falando de pessoas que gostam de relacionamento, pessoas extrovertidas, pessoas que gostam de se comunicar,
pessoas que gostam de falar, pessoas que gostam de estar com um grupo de pessoas, pessoas que gostam de trabalhar conflitos, eliminar conflitos e ajudar a equipe superar essas barreiras e passar por uma nova etapa de execução. Muito importante essas pessoas nas empresas. Quando nós falamos de pessoas inovadoras, nós estamos falando daquelas pessoas que não gostam da rotina, ao contrário das racionais. São pessoas que gostam do novo, são pessoas que gostam de atividades de melhoria contínua, atividades de desenvolvimento, atividades de explorar coisas que não existem, trabalhar em problemas que não têm soluções simples, mas que elas conseguem se debruçar sobre eles e fazer a melhoria, criar coisas novas. Gostam de um ambiente imprevisível, imprevisto, e trabalham muito bem com esta incerteza. E, por fim, os empreendedores internos são aquelas pessoas que conseguem definir um objetivo, perseguir este objetivo de forma muito clara, muito focada e conseguem estabelecer o passo a passo para o atingimento desses objetivos e dessas metas de forma muito rápida e muito eficaz. Os 4 estilos são muito importantes nas empresas. O que nós temos que entender é que cada um desses estilos tem esta propensão para um determinado tipo de atividade. Então, por exemplo, se nós pegarmos alguém racional, lembra-se, aquela pessoa organizada, planejada, aquela pessoa que gosta de procedimento, nós precisamos entender atividades dentro da empresa que estão relacionadas a essa aptidão natural. Se nós colocarmos uma pessoa como essa para trabalhar fortemente em atividades de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação, ela certamente não renderá o desejado, né? Provavelmente não, Paula. Por quê? Porque essa pessoa ela não lida muito bem com a incerteza. Essa pessoa não lida muito bem com ambientes onde não está sistematizada a maneira como se deve trabalhar. Geralmente essas pessoas elas têm uma produtividade muito grande em atividades rotineiras, em atividades que agregam valor, mas que ocorrem de forma sistemática, ocorrem de forma procedimentada. E, sem dúvida nenhuma, elas são fundamentais nessas atividades e vão desempenhar muito bem nisso. Quando nós vamos para pessoas emocionais, por exemplo, essas pessoas gostam de relacionamento, essas pessoas gostam de falar, de se expor. Se você coloca uma pessoa dessa para fazer análises de documentos, para fazer checagens de documentos, que são atividades vamos dizer assim, solitárias, né? São atividades introspectivas, onde a pessoa fica com ela mesma uma boa parte do seu tempo trabalhando. Provavelmente essas pessoas não vão ter uma atuação tão eficaz quanto se fossem direcionadas para atividades, por exemplo, comerciais. Atividades de atendimento ao público, atividades de visita a clientes, atividades de vendas, atividades que realmente permitam a estas pessoas desempenharem atividades que estejam relacionadas às suas preferências. Um ponto importante, Paulo, que nós temos que sempre colocar aqui, é que nós precisamos ter todas essas pessoas, todos esses estilos numa mesma equipe. Eles são muito complementares, né? Não existe uma equipe perfeita com só um perfil de profissional, seria isso? Exatamente. Na verdade, uma equipe com um só perfil de profissional em relação a esses 4 que eu coloquei, na verdade é uma equipe imperfeita. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagine, nós falamos muito de inovação hoje. A inovação é algo importantíssimo para as empresas, porque ela garante a criação de vantagem competitiva. E se você tem uma equipe de inovação apenas com pessoas com estilo inovador, você corre um risco muito grande de não conseguir chegar a inovações que realmente possam ser transformadas em produtos e que atendam às necessidades dos clientes de forma rápida, do ponto de vista de atingimento do mercado. Por quê? Porque talvez pessoas inovadoras tenham uma necessidade muito grande de gerar inovações muito originais
em alguns momentos, inovações até perto da perfeição, e isso aumenta o tempo de atendimento do mercado. Então, é sempre importante você ter um racional junto com essa pessoa inovadora, porque o racional vai garantir o quê? Vai garantir o cronograma. O racional vai garantir o controle da evolução dessa inovação. O racional vai garantir que as análises que o inovador talvez não esteja fazendo no desenvolvimento dessa inovação sejam feitas por ele, pelo racional. E o racional vai dar um tom do timing dessa inovação para quê? Para que ela chegue ao mercado, atenda os clientes antes do concorrente. Esse é um risco muito grande que a gente corre quando nós temos só inovadores trabalhando em inovações. Por outro lado, quando você pega atividades de controle, de análise, onde você tem os racionais trabalhando de forma muito produtiva, é muito importante você ter inovadores nessas áreas também. Por quê? Porque os inovadores vão fazer com que estes controles, essas análises possam ser melhoradas ao longo do tempo. Melhoradas do ponto de vista do processo, melhoradas do ponto de vista da sua execução, para que sejam mais produtivas, mais eficazes. Então, professor, é importante que as empresas conheçam e entendam o perfil desses profissionais, mas o profissional também precisa conhecer seu próprio perfil. Como que as pessoas identificam se elas são emocionais, se elas são racionais? Existe algum teste? É possível se conhecer melhor para desenvolver um bom trabalho? É totalmente possível, né? O caminho para os profissionais que queiram entender o seu perfil existem vários caminhos. Um deles é buscar uma atividade de coaching, né? Existem boas empresas no mercado que oferecem este serviço, e esse serviço ele é basicamente o quê? É um serviço de entendimento das potencialidades de um profissional, dos pontos fracos desse profissional que podem não alavancar a sua carreira, e a partir daí traçar um plano de ação para que ele possa focar a sua energia nos pontos positivos, nos pontos das suas aptidões, e desenvolver ações para neutralizar aquelas questões menos positivas que podem, sem dúvida nenhuma, atrasar o seu desenvolvimento pessoal. Perfeito. Nós vamos falar sobre engajamento no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não perca, voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje sobre equipes eficazes e engajamento com o consultor Luiz Saavedra. Professor Luiz, nós já falamos sobre as equipes produtivas, sobre o perfil dessas pessoas, das equipes eficazes. Como a gente consegue contribuir para que essas equipes convivam em um ambiente de engajamento? Como engajar essas pessoas? Olha, o primeiro ponto que nós temos que pensar sobre engajamento é que o engajamento é uma decisão pessoal. Cada um decide se engaja ou não em uma atividade, né? Nós vemos muitas pessoas engajadas com atividades filantrópicas, pessoas que dedicam muito do seu tempo em atividades não remuneradas e se dedicam muito mais a essas atividades do que no seu trabalho, que é uma atividade remunerada. E aí a gente acaba não entendendo muito bem, né? Por que alguma pessoa decide se engajar em algo e não decide se engajar em outra coisa? O grande ponto aqui que nós temos estudado é que o engajamento é uma decisão, e essa decisão ela é tomada por dois tipos de análises. Uma análise é a análise lógica, nós chamamos que é análise cognitiva. É aquela análise onde você verifica os motivos para se engajar ou não, e identifica se é lógico ou não se engajar. Então,
Por exemplo, numa empresa, você decide se é lógico ou não estar engajado naquele trabalho. Você analisa a remuneração, você analisa os benefícios, você analisa o plano de cargos, o plano de salários e verifica se é lógico ou não se engajar. Uma outra análise que acontece em paralelo a essa, e que é uma análise inconsciente, é a análise emocional. Emocionalmente, é lógico ou não eu me engajar em relação àquela atividade e em relação àquela empresa. E aí, essa análise inconsciente ela é feita com base nos sentimentos que ocorrem a cada momento no ambiente de trabalho. Sentimentos positivos, sentimentos negativos, isso é pesado na sua balança inconsciente e você toma a sua decisão. E geralmente, o que nós temos percebido é que a análise inconsciente subjetiva, emocional, ela pesa mais do que a análise objetiva, que é aquela análise baseada em fatos e dados que as empresas colocam para os seus funcionários. Eu queria que o professor explicasse um pouquinho melhor essa vertente emocional, como que funciona essa escolha para a pessoa. Olha, as pessoas vivem a todo momento eventos na sua vida, a todo momento eventos no seu trabalho, em qualquer ambiente que ela esteja. Esses eventos geram emoções e, a partir disso, estas emoções passam a gerar algum tipo de comportamento, obviamente aliado àquela vertente lógica, né? Se é lógico ou não ter esse comportamento. No ambiente das empresas, isso acontece da mesma forma. Então, quando uma pessoa está sujeita a um ambiente positivo, de eventos positivos, provavelmente esta pessoa vai estar sentindo emoções positivas. Que tipo de emoções a pessoa pode sentir no ambiente positivo? Emoção de empoderamento, de força, de entusiasmo, de orgulho, de prazer, de afeto e assim por diante. Se a pessoa está no ambiente negativo, ela sente emoções negativas. Preocupação, tristeza, medo, raiva. Então, quando nós olhamos a empresa e começamos a entender essas duas vertentes, a vertente objetiva e a vertente emocional, nós começamos a perceber que algumas empresas tentam entrar no ranking das 100 melhores empresas para se trabalhar e não conseguem. Muitas vezes porque elas focam muito da sua energia na vertente cognitiva, tentando demonstrar para o funcionário que é lógico ele se engajar, é lógico ele estar motivado, é lógico ele estar comprometido com aquela empresa. Mas quando nós olhamos a vertente emocional não diz isso para o funcionário. E quando ele recebe um questionário em casa, né, de uma empresa que está medindo o nível de engajamento da empresa que ele trabalha, e ele começa a responder aquele questionário, ele começa a dizer nas respostas que ele não está engajado, apesar de ser lógico. E aí as empresas recebem esse resultado e falam, puxa, mas como que nós não somos uma boa empresa para trabalhar na opinião dos nossos funcionários, se nossa remuneração é ótima, se os pessoas não vivem só de dinheiro, né, as professor? pessoas, sem dúvida nenhuma, né? E as empresas começam a ficar na dúvida, o que nós devemos fazer? E aí nós olhamos que os eventos do dia a dia não são gerados por ações corporativas da empresa, os eventos são gerados pela ação do líder, pela ação do gestor direto daquela pessoa, do gestor intermediário daquela pessoa, da diretoria onde aquela pessoa está alocada. E esta linha de gestão é que define como é o ambiente, como é o tipo de evento a que essas pessoas estão submetidas. Professor, como que ocorre na prática, como esses ambientes positivos e negativos acontecem no dia a dia das empresas? Olha, vamos falar do ponto de vista
vista negativo, né? Imagine um gestor centralizador, um gestor que não delega, um gestor que não consegue trabalhar a questão do reconhecimento da sua equipe, não consegue trabalhar a questão do feedback na sua equipe. Isso gera frustração, que é um sentimento muito comum em muitas empresas. Isso gera raiva em alguns momentos, e nós fizemos uma pesquisa em 2010 e percebemos que pesquisamos dezenas de segmentos de empresas e os funcionários destas empresas, e percebemos que a raiva é um sentimento muito presente em funcionários não engajados, juntamente com a frustração. O que gera essa raiva nessas pessoas? Olha, essa raiva é gerada basicamente pelo não reconhecimento sistemático do seu trabalho, pela ignorância do gestor em relação aos detalhes das atividades dessas pessoas, e o não demonstrar por parte desses gestores dos pontos positivos e negativos através de feedback. A atuação sistemática com este tipo de atitude, sem dúvida nenhuma, gera, após a frustração, um sentimento de raiva que nós percebemos muito explícito em muitos dos respondentes anônimos, é bom a gente dizer aqui, né, que responderam a essa pesquisa. Também, quando nós temos gestores que não estão preocupados, não estão trabalhando questões de carga excessiva de trabalho, não estão trabalhando questões de melhoria do ambiente físico de trabalho, que não ajudam a equipe a transformar algumas políticas que são passíveis de serem transformadas, políticas internas de execução do trabalho, para que o trabalho seja mais fluido, mais fácil. Isso gera preocupação na equipe, é um sentimento muito forte que entrou, gera frustração também na equipe, e tudo isso culmina com raiva. Obviamente que este ambiente negativo é um ambiente que gera esse tipo de emoção que se sobrepõe a qualquer vertente lógica de coisas positivas que a empresa faça corporativamente para engajar o funcionário. Agora, quando nós vamos para o lado positivo do ambiente de trabalho, nós encontramos gestores que têm atividades opostas a essas, né? São gestores que delegam muito, são gestores que conseguem trabalhar a questão do reconhecimento, e diga-se de passagem aqui que o reconhecimento não financeiro muitas vezes é muito mais importante que o reconhecimento financeiro, principalmente quando nós estamos falando da geração Y, que é essa nova geração, essa moçada que está chegando no mercado de trabalho agora, que tem até os seus 30 anos de idade, e esse reconhecimento não financeiro muitas vezes é amplamente utilizado por esses gestores, e isso gera sentimentos muito positivos de empoderamento, sentimentos muito positivos de orgulho de trabalhar naquela equipe, e muitas vezes o gestor consegue envolver os funcionários em atividades desafiadoras, consegue envolver o funcionário em atividades de solução de problema, consegue dar ao funcionário a possibilidade de influenciar sobre o trabalho, de influenciar sobre a definição das suas metas e a execução do trabalho para as metas, e isso gera, sem dúvida nenhuma, entusiasmo, que é um outro tipo de sentimento. Algumas vezes nós percebemos que empresas que não têm uma atuação cognitiva tão forte, uma atuação lógica tão forte em termos de remuneração, benefícios, conseguem entrar no ranking das 100 melhores empresas para trabalhar, porque trabalham muito bem essa questão da liderança, essa questão da atuação da gestão sobre os seus funcionários. E isso gera, sem dúvida nenhuma, um ambiente positivo, e a decisão pessoal do funcionário em se engajar naquele trabalho, se dedicar àquela empresa e realmente dar o melhor de si para os seus resultados. Ok, professor. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos já, fique conosco. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal.
Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Voltamos conversando hoje sobre engajamento de pessoas e equipes produtivas, equipes eficazes. Professor Saavedra, nós já falamos sobre o perfil das pessoas, sobre engajamento. Eu queria que o professor falasse sobre o papel do líder nesse sentido. Como o líder pode atuar para engajar pessoas, como ele deve atuar? O ponto central aqui é entendermos quais são as atitudes do líder que geram os sentimentos positivos que fazem com que o funcionário inconscientemente se engaje. Por exemplo, a nossa pesquisa ela observou que afeto, o amor, que é um sentimento muito importante, ele não apareceu como um sentimento importante para o engajamento. E nós percebemos que muitos líderes acabam tendo atividades de envolvimento da sua equipe com o foco de tentar demonstrar, algumas vezes de forma legítima e algumas vezes de forma ilegítima, que gostam dos seus funcionários, que apreciam o contato, apreciam estar com os seus funcionários, como uma tentativa de demonstrar afeto. E o que nós verificamos é que, nesta amostra, nesses muitos segmentos que nós pesquisamos, o afeto não foi preponderante para o engajamento do funcionário. O ponto é como gerar entusiasmo, como gerar empoderamento, como gerar orgulho. Isso sim faz com que o funcionário se engaje. Por outro lado, nós verificamos que os funcionários não engajados são funcionários que estão envoltos em eventos que geram medo e geram raiva. Primeiro medo, num primeiro momento, e frustração, já falamos. Num segundo momento, raiva. E quais são as ações do gestor que geram esse tipo de atitude, né? Então o gestor precisa fazer essa avaliação e entender o que está fazendo com que seus funcionários vivam experiências que levem a esse tipo de percepção. Falamos isso já em outros momentos aqui do nosso bate-papo. Um ponto fundamental que nós temos sempre que entender é que o líder ele é o responsável por isso, né? O líder ele precisa entender como direcionar as suas ações para que ele gere um ambiente adequado. Por exemplo, o sentimento de prazer ele apareceu nas nossas pesquisas nos funcionários engajados e nos funcionários não engajados em menor intensidade. Mas por que ele apareceu também nos funcionários não engajados? Porque o sentimento de prazer ele não vem da atitude do líder. O sentimento de prazer no ambiente de trabalho vem do convívio, das ações dos amigos do trabalho, da equipe de trabalho. Então, em ambientes onde há um engajamento maior, as pessoas sentem mais prazer, porque existe um ambiente positivo e as pessoas estão positivas. E isso gera este sentimento por ação do convívio. Quando nós vamos para equipes onde nós temos um baixo engajamento, aparece prazer também, né? Mas este prazer ocorre por quê? Por interações da própria equipe e, obviamente, é uma equipe menos engajada, com um rol de sentimentos menos positivos e o prazer aparece com uma intensidade menor. Então, cabe aí à empresa entender como que ela está tratando essa questão do desenvolvimento do líder, como ela está tratando a questão do desenvolvimento gerencial e entender as suas ações para atuar tanto na vertente cognitiva, na vertente objetiva, quanto na vertente emocional. Essa última a partir dos seus líderes. Professor, isso tem muito a ver com o desenvolvimento do líder. Para um líder conseguir uma equipe produtiva, uma equipe eficaz, ele precisa se desenvolver, ele precisa ser uma pessoa eficaz. Como isso consegue ser feito? Como o líder deve se desenvolver?
Olha, esse negócio de desenvolvimento de liderança, o negócio está muito na moda, é muito importante, mas a gente precisa sempre ter uma abordagem pé no chão com esse negócio, né? Eu acho que a liderança se constrói no dia a dia, a liderança se constrói com atitudes, e eu acho que o primeiro passo para alguém que quer se fortalecer neste assunto é trabalhar questões básicas de desenvolvimento gerencial. Né? É entender quais são aquelas práticas gerenciais positivas, aquelas práticas gerenciais que são recomendadas para se conduzir uma equipe e que objetivamente deem ferramentas para que um gestor possa atuar de forma positiva, de forma eficaz, que gere no seu grupo eventos que fazem com que estas pessoas sintam coisas boas, positivas e decidam inconscientemente se engajar. Obviamente, o desenvolvimento de liderança ele é um pouco mais amplo do que isso que eu acabei de falar. Eu acho que pessoas que já passaram por esse processo de desenvolvimento gerencial, sem dúvida nenhuma, têm que procurar programas mais avançados de desenvolvimento de liderança, mas nós sabemos que, na realidade de muitas empresas, muitos dos gestores que estão à frente de equipes importantes não passaram nem por este estágio inicial do desenvolvimento de liderança, que é o estágio básico, que é o desenvolvimento de atitudes gerenciais, o desenvolvimento de habilidades gerenciais, o desenvolvimento de práticas de gestão básicas, que fazem com que ele comece a atuar de forma mais profissional como um gestor. A partir daí, boas escolas como a Estação Business School desenvolvem programas de desenvolvimento de liderança e, sem dúvida nenhuma, as empresas precisam estar atentas a como os seus líderes estão trabalhando nesse aspecto. Professor, tudo que nós abordamos hoje tem a ver com a produtividade. Então, não existe uma empresa produtiva, uma equipe produtiva sem liderança, sem engajamento, sem motivação. Eu queria que o professor fizesse um resumo de tudo que já falamos hoje. Olha, sem dúvida nenhuma, as empresas buscam ter uma atuação mais positiva no mercado e isso depende da atuação positiva interna dos seus ambientes. É muito frustrante quando nós vemos empresas que buscam entrar no ranking das 100 melhores empresas para trabalhar, né? Um ranking que é muito comentado no Brasil, apenas pelo fato de estar no ranking, para fazer marketing, né? O que nós percebemos é que as empresas que estão lá, né, aquelas principais empresas, elas estão lá de forma legítima. Elas estão lá por quê? Porque elas por merecimento, né? Sem dúvida nenhuma, porque elas acreditam que este ambiente interno é importante para o seu resultado, é importante para o atendimento das necessidades do seu cliente. Elas não estão lá porque fizeram um esforço de marketing para simplesmente aparecer numa revista, simplesmente aparecer nos holofotes da mídia. Elas estão lá porque elas constroem no dia a dia ambientes adequados, elas constroem no dia a dia uma liderança ativa, uma liderança positiva, uma liderança que realmente consegue engajar um grupo de pessoas para um objetivo maior e faz com que essas pessoas se sintam parte daquele trabalho e se sintam parte daquele resultado. Estar simplesmente num ranking não é um objetivo e, se for, ele dificilmente será atingido, porque ele não tem legitimidade. Desenvolver os líderes, entender o desdobramento da estratégia para as equipes de trabalho e fazer com que essas equipes de trabalho entendam o porquê do seu trabalho, entendam por que elas estão desenvolvendo aquelas atividades, é fundamental para que essas empresas possam efetivamente ser um lugar melhor para se trabalhar, prover produtos e serviços melhores para os seus clientes e, o mais importante, possam fazer com que cada um dos seus funcionários seja um propagandista da sua empresa. Cada um dos seus funcionários, no boca a boca, fale bem da sua empresa. Você imagine uma empresa que tem 15, 20, 25, 30 mil funcionários e é uma empresa de baixo nível de engajamento. Você tem uma grande quantidade de pessoas que fazem parte desse grupo de trabalho que vão falar mal da empresa no final de semana, na sua roda de amigos, numa mesa de happy hour e assim por diante, né? Por quê? Porque elas fazem parte de um ambiente não engajado. Então a legitimidade da construção de um ambiente engajado leva a
questões positivas, como a exposição da empresa no mercado, seja por questões de pesquisas sérias que são feitas hoje no Brasil, seja pelo boca a boca dos seus funcionários, pessoas que têm prazer em trabalhar naquela empresa, falam bem daquela empresa para o seu círculo de amizades e falam bem daquela empresa para clientes potenciais que eles encontram no dia a dia. Isso sim faz a diferença e isso é o que torna legítima a permanência de algumas empresas nesse tipo de ranking. Ok, professor, mais uma vez obrigada pela presença, mas o programa Gestão Eficaz de hoje está terminando. Você que esteve nos assistindo, obrigada pela companhia. Nós estamos de volta na semana que vem. Até lá!